levante a voz. Doutora Adriana Andrade já aqui conosco, né, para tirar as dúvidas aí do pessoal. A doutora Adriana que atende todos os dias na Clinos, não é isso, doutora? Isso. E aí, na área de otorrino, você que tem a sua dúvida pode participar com a gente, mas a doutora Adriana fala hoje conosco sobre adenoide, explicando, doutora, inicialmente o que é e quais são os sintomas, quando é que a pessoa pode começar a desconfiar ali, né? E se tem também algum grupo de risco específico. Mas explicando primeiro o que é, doutora. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Então, a adenoide é a chamada carne no nariz, né? Que as pessoas dizem, fulano tá com carne no nariz. Então, é uma massa de tecido linfóide que cresce atrás do nariz. E é comum em crianças. Na verdade, toda criança tem adenoide. O que a gente tem que observar é se há hipertrofia de adenoides, que é quando essa carne está num tamanho que obstrui a passagem do ar. E aí leva a criança a roncar, respirar pela boca, babar no travesseiro, ter um sono agitado, ter inclusive pausas na respiração durante o sono. Então, esses casos, sim, precisam ser vistos e avaliar a necessidade de cirurgia. Eu ia perguntar exatamente, necessariamente todo caso é cirúrgico? Não, como eu lhe disse, a adenoide, toda criança nasce com adenoide. Ela tem um crescimento por volta dos 3 anos, de 3 aos 6 anos é quando ela atinge o maior tamanho. E aí a gente tem que avaliar a necessidade, caso a caso, de se fazer ou não a cirurgia. Certo. Agora, os sintomas, doutora, como é que o pai pode perceber ali, além da dificuldade para respirar? O sintoma principal são os roncos, o sono agitado, não consegue respirar pela boca, é uma criança que gripa com muito mais facilidade, né? E é importante saber que não é só isso que causa os roncos, né? Não é só adenoide. Então, nem sempre o ronco vai ser por conta de uma adenoide. Pode ser que não seja por conta da adenoide. Pode ser uma criança que tenha rinite alérgica, por exemplo, pode roncar também. Uma criança que esteja resfriada, gripada, tem outras pode causas roncar aí, no também. caso, o ronco. Tem alguma situação assim de influencia a questão do peso, ou a questão de histórico familiar? Olha, o peso pode causar o ronco, mas não é um fator que vai fazer aumentar a adenoide. Tá? A herança familiar, às vezes é observada, mas nem sempre. Né? Existem pais que sofreram com adenoide e crianças que não têm nada. Então, não seria um fator principal. Aí observar o crescimento, né? E ver a necessidade de um acompanhamento com o otorrino, exatamente para poder avaliar se há ou não necessidade da remoção cirúrgica. Certo. Agora, não removendo, ali ela vai ser controlada, ela para de crescer com algum medicamento, com algum tratamento, o que é feito assim para substituir a cirurgia, quando não há necessidade de cirurgia? Qual é o tratamento? Quando um adenoide é maior do que 70%, ocupa mais do que 70% da abertura, né, da coana, que é a parte posterior do nariz, está indicada a cirurgia. Certo. Em casos onde é menor do que isso, a obstrução, a gente vai acompanhar. E a adenoide, ela atrofia com 12 anos. Então, a gente tem que ver a necessidade, caso a caso, de fazer essa remoção cirúrgica. Nem toda criança com adenoide vai precisar de cirurgia. Depende do tamanho, depende do que ela está causando na criança. Porque quando você tem uma adenoide muito grande, ela atrapalha o crescimento dos ossos da face. Então, a criança fica com a face alongada, normalmente com a língua para fora. E se isso não for corrigido na infância, mesmo que ele faça cirurgia com 12 anos, digamos assim, não vai ter a correção dos ossos, porque os ossos já cresceram de forma errônea. Nós estamos conversando, meus amigos, com a doutora Adriana Andrade. Otorrino atende todos os dias na Clinos. E a Clinos, além de otorrinolaringologia, você faz videoendoscopia nasal, videolaringoscopia, audiometria tonal e vocal, reabilitação vestibular e muitos outros. Ligue a gente, seu exame ou consulta, atendendo convênios e particular. Há 14 anos, sua clínica de neurologia e otorrino no Recôncavo 3162-2100. Nós estamos também no oferecimento da Tecfogel, eleita melhor do ano em 3 categorias. Tá chegando o dia Henrique e Juliano no Vila Music, dia 1º de outubro.
Os looks perfeitos para cada estilo você encontra na Dix. Vem aproveitar as marcas que fazem parte do sucesso, te deixam preparadíssimo. Fama Móveis, na Praça Padre Mateus, no coração da cidade, tem Fama Móveis. Agora são 7h50, 7h50. A gente tá falando muito da questão de criança e adulto. Pode ter, pode desenvolver, ou pode de repente ter um ápice quando ele se torna adulto. Então, Léo, como eu falei pra você, a adenoide ela começa a atrofiar com 12 anos. Então, adulto não costuma ter adenoide. Aí, assim, é o normal, mas é uma regra geral, não tem? Na verdade, quando tem, é porque há um processo de imunodeficiência. Um paciente que tenha AIDS, aí pode desenvolver porque então, ele é um tecido linfóide. Não é uma situação comum. Não é uma situação no comum. Caso o adulto normalmente não tem adenoide. Quando tem que se investigar alguma outra causa. Isso, tem que se investigar outra causa. Olha aí. Qual a senhora falou aí da idade que começa mais ou menos a atrofiar? Isso. Se isso não acontecer? Não tem como não acontecer, vai acontecer. É um processo natural. É um processo natural. Assim como ela cresce entre os 3 e os 6 anos, ela vai com 12 anos, de 12 anos em diante ela começa a atrofiar. O que a gente tem que olhar é que às vezes a gente pega uma criança com 12 anos e que não está respirando de jeito nenhum. Então, se ela tem uma adenoide muito grande, vai demorar mais tempo para atrofiar e aí às vezes é necessário a cirurgia. Agora, o que é que o pessoal pode fazer em casa? Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer? Porque tem gente que, não sei, pode usar medicamento para algum outro tipo, para uma gripe, para algo que deixa a respiração ali obstruída. É recomendável? Tem alguma coisa que a senhora pode dizer? Olha, o menino não está conseguindo dormir à noite, né? O que fazer durante aquela noite até chegar aí ao médico? Na verdade, a gente tem que saber se essa obstrução do nariz é por conta da adenoide. Tá? Então, o tratamento clínico é para tratar as outras patologias que possam estar piorando a obstrução. Então, uma criança que tem adenoide, que tem rinite, a gente precisa tratar a rinite para melhorar a respiração e não é que vai diminuir a adenoide, mas vai melhorar a respiração dela e talvez ela durma de uma maneira melhor, né? É importante salientar que a adenoide não se vê levantando a ponta do nariz. Muitas vezes a gente pega no consultório... A pessoa pega aquela lanterninha... tá com carne no nariz. Não, essa carne que a gente vê quando levanta a ponta do nariz é uma estrutura normal do nariz, são os cornetos. Então, a adenoide a gente só vê através de raio-x e da videoendoscopia nasal. Então, porque ela fica atrás do nariz. Então, não é levantando a ponta do nariz que a gente diagnostica a adenoide. Olha aí, doutora, já que a gente falou aí nariz, né, aproveitar aqui uma coisa muito comum, o pessoal aqui até perguntando o seguinte, que tem gente que tem a mania, tem gente, é a questão da necessidade, mas tem gente que já é mania mesmo, existe isso, é perigoso limpar excessivamente o nariz e a questão também da higienização, para que não chegue a ter uma agressão, que a senhora pudesse dar alguma dica ao pessoal nesse sentido. Então, lavar o nariz é algo que além de necessário, ele impede que você tenha outras infecções. Então, lavar o nariz com soro fisiológico, isso é bom, tá? O que não é bom é você usar cotonete para poder limpar, usar o dedo, enfiar o dedo no nariz, pode causar sangramento. Menino faz muito, não só menino, mas tem adulto também. Isso, né? E a principal causa de sangramento na criança é exatamente o dedinho. Muitas vezes o nariz coça por conta de uma rinite e a criança enfia o dedinho e coça e machuca o septo. Unha, tudo. Pronto. Aí o sangramento é um sangramento bem volumoso, assusta mesmo, mas é uma feridinha que causa. Então é importante a limpeza exatamente para que não fique. Então a orientação é para o menino não ficar toda hora. Quando ele coloca o dedo é porque incomodou, ele já está achando. É orientar o menino a lavar o nariz. Isso, e levar ao médico para ver o motivo da coceira, né? Da coceira, quando tá ali coçando e tal. Então, doutora, eu quero deixar o espaço aberto, a senhora dá as dicas aí para o pessoal, é claro que suspeitando, levar ali ao profissional, mas outras orientações que a senhora queira dar ao pessoal de casa, referente à adenoide. Então, a adenoide é importante tirar esse peso que tem a adenoide e saber que toda criança tem adenoide. O que a gente tem que olhar é a hipertrofia da adenoide. E quando essa hipertrofia tem indicação cirúrgica. Essa avaliação só vai ser feita pelo especialista. Então é importante, seu filho está roncando, não está dormindo bem, está com sono agitado, está gripando toda hora. Então é importante fazer uma avaliação para poder ter um diagnóstico e um acompanhamento.
Muito bem, tá aí, doutora Adriana, até a próxima quinta-feira aqui na Rádio Clinos. Ok, obrigada, Léo. Muito obrigado obrigado aí as suas dicas, né? Sempre presente aqui com a gente. Levante a voz.